Bom, pessoal, se você está acompanhando nosso canal, você já está fera em crossover, atenuações, e hoje nós vamos falar sobre aquelas letrinhas miúdas dentro das atenuações, que são as topologias. Olha que nome bonito de ser falado, né, pessoal? Pessoal, as topologias podem ser do tipo LR, Linkwitz-Riley, BT, Butterworth e BE, Bessel, né? Então são as abreviações dos nomes dos caras que criaram essas topologias, tá? Então Linkwitz-Riley foi um engenheiro lá, estudioso, né, que criou um tipo de filtro. O Stephen Butterworth, é complicado, mas fala só Bud que resolve, tá? O Stephen Butterworth, ele também é um cara que criou um tipo de filtro, um engenheiro, né? E o Bessel, né? Eu não sei se vem o nome antes de Bessel, mas ele também criou um filtro. E qual a diferença entre esses filtros, pessoal? Bom, antes da gente saber a diferença, a gente precisa entender uma coisa. Pessoal, quando eu somo dois sinais iguais, eu tenho o dobro da potência acústica, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse alto-falante aqui, né? Eu tenho esse alto-falante em um canal de 100 watts do amplificador, tá? E eu tenho mais esse outro alto-falante em outro canal de 100 watts do amplificador. Então, eu ligo esse alto-falante, beleza? Eu tenho uma quantidade de potência acústica ali. Quando eu ligar esse outro alto-falante, eu tenho o dobro da potência acústica, que são 6 dB, tá? Então, quando eu tenho um alto-falante com 100 watts, por exemplo, e eu dobro, coloco mais um alto-falante com mais 100 watts, eu tenho 6 decibéis, certo? Então, quando eu tenho dois sinais tocando a mesma frequência, eu tenho um ganho de 6 dB, que é o dobro da potência acústica, certo? E lembra, pessoal, quando a gente faz os cortes de crossover lá, que eu tenho um HPF, o LPF e tal, e eu defino onde meu alto-falante vai tocar. Por exemplo aqui, eu começo em 30 Hz e termino em 120 Hz. Esse cara começa em 120 Hz e termina em 4.000 Hz. Esse cara começa em 4.000 Hz e termino em 20.000 Hz. Pessoal, a frequência de, por exemplo, de 80 Hz, quem vai tocar? Esse cara aqui, porque está dentro do range que foi concebido para ele tocar, tá? Uma frequência de 1000 Hz, quem vai tocar? Esse cara aqui, certo? Mas se eu pegar uma frequência de 120 Hz, que é exatamente o nosso ponto de crossover entre esses alto-falantes, né? Porque eu comecei em 30, fui até 120, e aí eu comecei em 120 a 4000. Então 120 Hz eu tenho esses dois caras falando, tá? E um pouco antes e um pouco depois também, tá? Então, se eu pegar 100 Hz e 140 Hz, 100 Hz eu também vou ter esses dois caras falando, e 140 Hz eu também vou ter esses dois caras falando, certo? Então, pessoal, o que vai acontecer com a minha resposta de frequência se eu não tivesse os filtros do tipo Linkwitz-Riley, Butterworth e Bessel? Quando eu estou montando uma caixa de som, um sistema de som, por exemplo, de qualidade, pessoal, eu quero ter uma resposta plana. O que é uma resposta plana? O mesmo nível para todas as frequências, tá? Então eu quero os graves com a mesma intensidade dos agudos e com a mesma intensidade dos médio graves. Eu não quero um sistema de som que faz certo? Que eu não tenho nada de agudo e tenho muito grave. Também eu não quero um sistema de som que faz que tenha muito agudo, eu cuspi em tudo aqui, e pouco grave, tá, pessoal? Vocês gostam, né, dos exemplos aqui, né? Então, pessoal, eu quero ter um sistema de som equilibrado. E quando eu faço isso aí, tá? Imagina que eu tenho lá meu alto-falante perfeitinho, tocando de 30 a 120 planinho, esse cara aqui de 120 a 4K planinho, esse cara de 4K a 20K planinho, assim, todos perfeitinhos. Quando eu somar esses três caras, eu vou ter ganhos indesejados, tá? Em que frequência? Exatamente na frequência de crossover. Porque lembra quando eu falei que quando eu tenho dois caras iguais tocando, eu tenho um ganho de 6 decibéis? Então em 120 Hz eu vou ter um ganho de 6 decibéis, e em 4.000 Hz eu também vou ter um ganho de 6 decibéis. E isso vai acarretar em ganhos indesejados, aí, em frequências que talvez eu não queira, tá? Por que eu digo talvez? Calma que eu vou explicar para vocês. Então, pessoal, o Linkwitz-Riley logo pensou,
Cara, se eu tenho um alto-falante trabalhando de 30 a 120, outro de 120 a 4.000, por exemplo, em 120 eu vou ter um ganho de 6 decibéis. Então o que eu faço? Quando eu for fazer o corte de frequência, eu tiro 6 decibéis em 120 Hz desse cara, e no HPF eu também tiro 6 decibéis em 120 Hz desse cara, tá? Então na frequência do HPF da via de cima e na frequência do LPF na via de baixo, ele tira 6 decibéis, certo? Então eu vou ter uma resposta lá com um vale em 120 Hz. Quando eu ligo esses dois caras juntos e somo, eles vão ganhar 6 decibéis, certo? Então eu tirei 6 decibéis e coloquei 6 decibéis. Qual que é a minha somatória? 0, tá? Então a minha sonoridade continua impecável, né? Então eu tenho um alto-falante assim de 30 a 120 perfeito, o outro de 120 a 4.000 perfeito, tiro 6 decibéis ali em 120 Hz e somo 6 decibéis novamente. Então eu vou ter uma resposta de frequência plana, tá? Mesma coisa que para alta frequência. Eu vou tirar 6 decibéis do HPF, do LPF desse cara agora, né? E do HPF desse cara. Então eu tirei 6 decibéis, coloquei de volta, né? Que quando eu somo acusticamente eles ganham 6 decibéis. E aí eu tenho uma resposta de frequência plana, certo? Mas o Butterworth, o que o Butterworth pensou, né? Ah, mas o Linkwitz Riley, você está pensando que os alto-falantes estão perfeitos, né? Talvez o meu subwoofer não vá até 120 Hz com maestria e o meu médio de 6 polegadas não comece em 120 Hz com maestria, né? Porque todos sabemos, né, que as frequências, o médio grave de 6 polegadas tende a não tocar muito baixa frequência, o subwoofer também não tende a subir muito as altas frequências, né? Conforme ele vai subindo, ele vai caindo, e conforme ele vai descendo, ele vai caindo, né? Então, talvez mesmo com esse ganho de 6 decibéis eu não tenha uma resposta de frequência plana, tá? Então, ao invés de eu subtrair 6 decibéis do LPF desse cara e 6 decibéis do HPF desse cara, eu vou tirar apenas 3, né? Então eu tenho lá minha resposta de frequência, eu tiro 3 decibéis, quando eu somo 6, a minha resultante é mais 3 decibéis, certo? Então, pessoal, a diferença do Linkwitz Riley por Butterworth é essa, tá? O Butt tira menos 3 decibéis, quando soma 6, menos 3 com mais 6 igual mais 3. Então sobra 3 dB de ganho ali, né? Isso é muito usado, pessoal, quando eu tenho, por exemplo, um subwoofer grande e um médio grave pequeno, tá? O médio grave não desce tanto e o subwoofer não sobe tanto, então eu uso o Butt para dar aquela reforçadinha no ponto de crossover, né? Ou, por exemplo, uma D405 com um ST400, por exemplo. Muito comum usar Butt, tá, pessoal? Porque a D405 em 5K ela já tá morrendo e o ST400 em 5K também ele tá morrendo. Aí você usa um Butt para tentar perder menos, né? E o Linkwitz Riley, pessoal, é muito usado quando você tem alto-falantes aí com tamanhos parecidos, né? Por exemplo, eu tenho um woofer de 12 polegadas e um médio grave de 10 polegadas. Então o médio grave de 10 polegadas aí começa a tocar tranquilamente em 200 Hz. E o woofer de 12 polegadas vai tranquilamente até uns 500 Hz. Então eu posso escolher uma frequência ali e usar o Linkwitz Riley para ter resposta plana, certo? Então, pessoal, vai do gosto, tá? O Bessel, ele tira 9 decibéis, tá, pessoal? Ele tira mais, o Butt tira 3, o Linkwitz Riley tira 6 e o Bessel tira 9 dB, certo? Então, o Bessel é o que mais segura o sinal, por isso que também não é muito usado, certo, pessoal? Deixa eu botar umas imagens aí para vocês entenderem melhor essa parada. Bom, pessoal, aqui só para mostrar para vocês, né, uma medição que eu fiz. Eu tenho muitas medições aqui, então eu me perco muito nas coisas. De um médio grave, né, e aqui um driver fenólico, né, então branco médio grave e o verde driver fenólico. Já estão com os cortes de frequência aplicados. E eu usei um corte de frequência do tipo Linkwitz Riley, tá? É possível a gente ver aqui, pessoal. Vou colocar o oitavo aqui para ficar mais fácil de identificar. Então aqui eu tenho aqui o meu sinal, né, começando aqui nos 200 Hz e morrendo aqui nos 800 Hz, né. Só que aqui, ó, eu fiz o corte aí
por exemplo, em 800 Hz. Ele já tirou 6 decibéis do sinal. E aqui na parte verde, eu fiz o corte aqui mais ou menos aí em 800 Hz também, e ele tira 6 decibéis do sinal, entendeu? Se eu não tivesse os cortes de frequência, pessoal, na verdade eu não sei se eu tenho essas medições aqui. Lá, driver flat, IMG flat. Certo, pessoal? Então, só para mostrar para vocês aqui, para eu não me perder. Esse aqui é o driver, tá vendo? Ele vai até uns 850 Hz tranquilo. E aqui o médio grave, tá? Ele sobe aí até lá em cima. Então eu cortei aqui em 800 Hz. O que aconteceu? Lá por volta de 800 Hz, né? O que aconteceu? Cortei aqui, né, a parte baixa, que eu não quero que ele toque, e cortei a parte alta. Deixa eu melhorar aqui. Então o que ele fez? Ele já tirou potência aqui e já tirou potência aqui. Então quando eu fizer a somatória, eu vou ganhar mais 6 decibéis, né? Então eu ganho 6 decibéis e esse cara vem parar aqui e eles continuam flat e eu desconsidero essas curvas, certo? Então a somatória entre eles é perfeita, tá, pessoal? Porque eu tinha um médio grave que falava muito bem até as altas e um driver fenólico que falava muito bem até as baixas. Então eu tenho uma somatória perfeita aqui, porque eu tirei 6 decibéis para somar 6 decibéis novamente. Se eu usasse um butt aqui, pessoal, o que aconteceria? Eu teria um calombo aqui na nossa resposta de frequência, tá? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Obrigado e até a próxima.